Tá piscando, tá gravando. Bom dia, correção, boa tarde, rapaziada. Aqui é Soares Brasil. Vou fazer aqui um videozinho explicativo. Vamos trocar um pouco de ideias, né? É certo que onde eu que falo um pouco, né? Falo mais do que vocês. Mas a ideia aqui é fazer um vídeo bem didático, né? Tô falando aqui de Nova Friburgo, né? Tô a bordo de uma Dragstar, ano 2008. E o assunto que eu quero falar é a respeito da pneu de moto, de carro e moto. Como eu disse, a minha moto é uma Dragstar, né? Ela tem a rodagem 15, né? O aro traseiro dela é 15. Normalmente o pessoal coloca o pneu de carro na roda traseira, obviamente, né? E qual a proposta, né, do pneu de carro? Sei que muitos vão dizer que pneu de carro foi feito para carro, pneu de moto, pneu para moto. Isso é um tipo de cultura, né, que vem lá de fora, onde cada um escolhe o seu estilo, entendeu? O cara opta por colocar esse pneu traseiro, né? E a referência que a gente tem, né, é o Filipec, né, do canal Road Garage, e o Enio, o Zênio, e o Zênio do canal Rota Livre, entendeu? Esses são os caras que conhecem e que andam com pneu de moto, entendeu? Então, eu tô falando de uma coisa que essas são as referências. E eu falo aqui também a minha experiência, né? A experiência que eu tenho de motoqueirista, né, com o pneu de carro em moto. Ressalvas, né? Para você que usa a moto todos os dias, entendeu? Você não vai ter dificuldade para andar. Você não vai ter dor de cabeça. Por quê? Porque ela exige o sistema, pneu de carro na moto, ele exige habilidade do piloto. Por quê? Habilidade do piloto. Enquanto que o pneu comum não. Pneu comum pode considerar que qualquer um anda. Já o pneu de carro, ele tem algumas peculiaridades que tem que ser muito bem observado, certo? Então, primeiro, o ideal, né, dele, o bom do pneu de carro, ponto positivo, que não são muitos, mas tem o seu lado positivo. Ponto positivo: o consumo dele, né, ele é bem menor, né? Ele gasta bem menos do que o pneu de moto original, né? Um pneu desse aí, ele roda mais de 30 mil brincando, entendeu? 30, 40 mil ele vai na boa. Por quê? Ele não tem gasto, porque é um tipo de... A moto não tem peso. A média mais ou menos de peso dessas motos aí que normalmente utilizam, vai até 300 quilos, 300 e pouquinho. Então, a moto não sente, né? O peso da moto não influencia no desgaste do pneu, né? Então, um ponto positivo é o desgaste de pneu. A troca de pneu vai ser bem mais longa,
Para quem gosta, né, de coisas diferentes, customizações, né, é interessante porque dá um estilo na moto bem legal. Eu utilizei o pneu 175/65/15, entendeu? Enquanto que o Zênio e o outro camarada que eu conheço também, que tem uma Dragstar, eles usaram um pneu 185. O pneu 185 ele é um pouco mais largo, entendeu? Porém, ele é mais largo, né? Porém, ele é mais alto, um pouquinho, pouca coisa mais alto, né? O pneu 185. O pneu 175, ele é mais estreito, né? E mais baixo. Então tem uma particularidade nisso daí. Eu optei na época, né, em colocar o 185 por questões de ter achado que seria melhor, né? Um pneu 185, 175 melhor. Mas aí entra as questões, né? Para você colocar o pneu, a média mais ou menos que o meu pneu pegou foi na média de 120 libras. Entendeu? 120 libras. Eu encontrei um cara com coragem, porque existe, né, um certo temor, né, entre as pessoas que utilizam, né, que fazem esse processo de troca de pneu, né, os caras, porque é uma adaptação bem complexa, né? Então você necessita de um compressor que tenha uma pressão boa. E na época meu pneu pegou em média 120 libras. É coisa pra caramba. Um pneu de carro, de moto. Correção, é muita coisa para um pneu, né? Mas porque ele tem que ser encaixado 100%. Entendeu? 120 libras, como disse, né? 120 libras. Desse estilo é legal, mas aí as ressalvas vêm aonde? Se você é um camarada que só anda com a sua moto no final de semana, é um risco você colocar um pneu de carro. Por quê? Estão vendo essa faixa amarela que divide a pista? Quando o pneu de carro passa, quando você passa com sua moto com pneu de carro nessa pista, nessa faixa amarela aqui, ó, porque aqui há um desnível muito grande no asfalto. Então a moto ela tende a jogar traseira muita coisa, entendeu? Tem que ter muito cuidado, muito cuidado para você pilotar uma moto com um pneu de carro, porque todo tempo ela tá tentando acertar, entendeu? Para frenagem não tem coisa melhor, entendeu? Porque o contato do pneu ele é maior, né? Então a frenagem, você vai frear uma moto com pneu de carro. Eu já tive a possibilidade, aconteceu isso comigo, de eu precisar parar rápido, a moto não jogou traseira, foi tranquilo. Enquanto que com a moto com pneu de original, o tradicional, você corre esse risco da traseira da traseira correr, né? Escorregar de traseira. Então a particularidade é essa, né? A questão de frenagem é boa, mas a gente não pode fechar os olhos para essa possibilidade é perigoso, realmente. Se você não tem intimidade com a sua moto, não coloca. Porque a verdade seja dita, isso não é somente para a questão de pneu de carro ou qualquer alteração que você faz na sua moto, seja de guidão, seja de pneu, seja de roda. Todas as alterações elas criam algumas coisas que normalmente que mexe com a estrutura da moto, que mexe com a ciclística da moto. Então, né, você colocar um pneu, vou colocar um pneu largo, alguma coisa vai acontecer nessa moto, entendeu? Alguma coisa vai acontecer. Então
é necessário ter bom senso, entendeu? Se você não tem intimidade com a sua moto, entendeu? Se você não anda com a sua moto sempre, entendeu? Não faça isso, entendeu? Aquele cara que só anda com a moto no final de semana, aí ele cisma, né? Vai, bota o pneu de carro e vai fazer uma viagem pra Serra do Rio do Rastro. Esse cara vai se machucar, pô. Por quê? Ele não está adaptado para a moto dele, entendeu? Ele não se adaptou a pilotar a moto dele e está querendo e fez essa alteração. Então, a possibilidade de você se machucar é muito grande. Porque você não conhece a sua moto. Uma vez que você não conhece a moto, você não deve de maneira alguma fazer esse tipo de alteração e sair pilotando por muito tempo, não. Conheça a moto, ande em vários lugares, entenda a questão de calibragem, entenda a questão de entrada e saída de curva, como que a moto se comporta, como ela não se comporta. Em cima disso, você começa a tomar, aí você faz as alterações, entendeu? Porque é muito perigoso, né? Que eu já vi um histórico de um rapaz que falou que quase morreu. Porque certamente esse cara estava já fadado ao fracasso. Por quê? Ele pegou, não tinha intimidade com a moto dele, entendeu? Uma moto que é uma moto diferenciada, que guidão, pô, você pega um guidão seca-sovaco, você pega um guidão diferente, a moto tem influência na moto. Aí o cara vai botar um seca-sovaco e pneu de carro. Se ele não souber pilotar, se ele não tiver com isso, não entender como a moto dele funciona, ele vai se machucar certamente. Isso é fato. Então, não faça alterações se você não conhecer sua moto. Primeiro passo, né? Outra coisa, que existe a questão de calibragem, né? Tem a questão da calibragem, que você tem que saber calibrar a calibragem certa. Eu usei em média mais ou menos de 28, se não me engano, 27 até 30 no pneu 175, 65, 15, 175, 45, 65, 15, né? Então quer dizer, eu utilizei o pneu, a calibragem em média mais ou menos de 20. Olha que perigo ali à frente. Em média mais ou menos de 20, 28 para 30 libras, né? Mas isso varia.